Vendo. Bem, pessoal, olha, o motivo da gente estar aqui conversando com vocês é em relação a dois decretos que falam da progressão funcional. É o decreto 10.130 e o decreto 10.155. Bom, antes de entrar propriamente nos decretos, eu vou fazer algumas explicações, alguns comentários em relação à progressão funcional, como funciona e como deve ser. E depois da gente tratar da questão desses decretos e fazer essa explicação, nós vamos também dar algumas informações de outros assuntos que são de importância e que vocês também necessitam ter essas informações. Bom, vamos lá. Em relação à progressão. A progressão funcional, ela está na nosso PCCR, que é a Lei 060/2010. A progressão funcional, ela se dá de duas formas, vertical e horizontal. A progressão vertical, ela se estabelece pela titulação. Então, quando você consegue uma titulação a mais do que a que você já tem, exemplo, você tem graduação, conseguiu uma especialização, então você tem uma progressão vertical e você tem um aumento salarial, e aí não é gratificação, como tem alguns PCCRs. Essa progressão ela lhe dá um vencimento diferente, uma docência diferente. Em alguns casos, tem um aumento de 33,33%. Em outros casos, o aumento é maior, como, por exemplo, quando você tem uma graduação e faz um mestrado. Então, o seu aumento é bem maior do que esses 33%. Então, é uma progressão que vale a pena você fazer um curso, fazer um mestrado, fazer um doutorado, porque dá uma melhora significativa em seu salário. Essa progressão está lá no PCCR e está lá nas tabelas que vocês vão observar dos salários, divididas em classes. Por exemplo, no nosso município, nós efetivos, professores, especialistas, tem um pouco diferente, mas eu falo agora dos professores. Nós temos dois tipos de professores. Professor de Educação Básica 1 e professor de Educação Básica 2. O professor de Educação Básica 1, as suas classes são, para vocês entenderem, classe A, que é daquele pessoal que só tem aquele curso de magistério a nível de ensino médio. E classe B é o pessoal que tem a licenciatura. Classe C, o pessoal que fez especialização. Classe D, o pessoal que fez mestrado. Classe E, o pessoal que fez doutorado. Isso para a educação básica 1, que é o professor multidisciplinar, o professor polivalente. Agora, existe a educação básica 2, que é para o professor de disciplina, português, matemática e assim por diante. Então, esse pessoal da Educação Básica 2, as classes são as seguintes. A classe A da Educação Básica 2 corresponde à licenciatura
plena. A classe B corresponde à especialização. A classe C corresponde ao mestrado e a classe D corresponde ao doutorado, certo? Então, na Educação Básica 2, nós temos uma classe a menos, de que é a Educação Básica 1. Porque na Educação Básica 1, nós temos o pessoal que só tem aquele curso a nível médio. Mas, no entanto, tanto faz o professor licenciado da Educação Básica 1, tem o mesmo salário do professor licenciado da Educação Básica 2. Então, só que na Educação Básica 1, o professor licenciado é classe B. E na Educação Básica 2, o professor licenciado é classe A. Mas os salários são os mesmos. Do mesmo jeito do licenciado, do mesmo jeito do que tem especialização, do que tem mestrado e do que tem doutorado. Não há diferença de salários entre o professor de Educação Básica 1 e o professor de Educação Básica 2 pela titulação. Tendo a mesma titulação, tem o mesmo salário. Bom, explicado essa parte da progressão funcional vertical, agora vamos explicar a parte que a gente vai tratar com maior detalhe hoje, que é a progressão horizontal. Essa progressão horizontal nós chamamos de carreira. É a carreira do professor na sua classe. Primeiro, nós temos no nosso PCCR 8 níveis. Então, são 8 níveis na carreira do professor. E esses 8 níveis, você passa de um para outro a cada 3 anos. Então, 3 anos é o tempo necessário para você passar de um nível para outro. Um nível para outro tem uma diferença salarial, em média, de 3%. Então, a mudança de nível, o aumento salarial é bem menor do que uma mudança feita na vertical, que é de titulação. Mas a cada 3 anos você tem esse aumento salarial. Só que o nosso PCCR, ele indica que para acontecer essa mudança, nós vamos ter que ter 2 pré-requisitos. Quais são os 2 pré-requisitos? Primeiro pré-requisito, para que você mudar, tá? Você tem que ter 3 anos na mesma titulação. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você tem graduação, fez mestrado o ano passado, pediu progressão vertical, você progrediu para a classe de mestrado. Então, você só vai mudar de nível de mestrado depois que você passar 3 anos nessa titularidade de mestrado. Entendido? Então, você só muda de nível quando você tem 3 anos na titularidade. A única exceção é o pessoal que está em estado probatório, que não tem mais agora ninguém aqui na prefeitura em estado probatório. E a outra particularidade que faz você mudar de nível é a avaliação profissional. E aí é onde está a questão. Desde que o PCCR foi aprovado, 2010, que nós, do sindicato, sempre estamos cobrando que se faça a regulamentação dessa progressão
horizontal. E, segundo o PCCR, essa regulamentação ela é feita através de um decreto do Executivo. Está precisamente no artigo 18 do nosso PCCR. Eu vou ler para vocês o que é que diz o artigo 18. O artigo 18, ele diz: a progressão horizontal dos profissionais da educação, a que se refere o inciso 1 do artigo 17, ocorrerá após o cumprimento interstício de 3 anos de efetivo exercício de suas funções, na referência em que se posiciona, em que se encontre posicionado, aí onde é que vem isso que eu falei agora, e pela avaliação da qualificação do trabalho, conforme requisitos de pontuação que serão estabelecidos através de um decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo e demais critérios determinados no anexo 4 da presente lei. Bom, o nosso PCCR ele já define que é necessário a regulamentação dessa mudança de nível através de um decreto. Vamos historiar um pouquinho do que aconteceu depois de 2010. Depois de 2010, não houve nenhuma regulamentação até o último ano do governo de Cartacho, onde houve uma regulamentação, mas só por um ano. Desse período de 2010 para cá, nós tivemos 2 mudanças de níveis que foram feitas automáticas, tá certo? Nos governos passados. No governo antes de Cartacho, que foi, agora falhou a memória, Luciano Agra. Então, em Luciano Agra, ele fez uma mudança de nível automática para todo mundo. E no primeiro ano, se não me falha a memória, do governo de Luciano Cartacho também foi feita uma mudança automática para todo mundo, sem nenhuma legislação, sem nada. Já em 2000, no último ano do governo de Luciano, o penúltimo ano, aliás, foi feito um decreto que estabelecia essas mudanças, mas só para aquele ano, tá certo? Inclusive, algumas pessoas reclamam que ficaram fora desse valor que foi pago. Bom, aí sempre o nosso sindicato está cobrando essa regulamentação da progressão horizontal. Nesse período todo, desde 2013, em 2013, o sindicato entra na justiça solicitando que haja visto que o chefe do executivo, até o momento, não tendo feito a regulamentação através de decreto, que a justiça, o juiz, determine que se pague esses valores só pelo tempo de serviço, pelos 3 anos. E aí, a solicitação dessa ação, ela foi feita desde o início, não só do PCCR de 2010. Porque antes de 2010, existe um PCCR de 1998, que também fala em progressão. Então a gente pediu na justiça que se reparasse esse dano desde o primeiro PCCR. Acontece que esse processo, ele se desenrolou por vários anos e nós ganhamos na justiça
esse processo e o processo está em fase de execução. Inclusive, o pessoal esteve aqui no sindicato e mais de 600 professores já estão com os cálculos feitos e solicitados no processo que a prefeitura pague. Já existe uma determinação da Justiça com ordem de pagar, em que a prefeitura tem 10 dias para responder. Bom, isso é o quadro do que aconteceu. Acontece que esse ano nós tivemos um primeiro decreto em relação a essa progressão que estabelecia a regulamentação do PCCR a partir desse ano. Essa regulamentação, tá certo? Ela se dá com a questão das pontuações, da avaliação de desempenho. Então, o decreto estabelece a criação de comissões de avaliação de desempenho, tanto nas escolas, inclusive já direcionando quem são as pessoas que vão participar dessa comissão, tá? A lei, o decreto já diz, tanto nas escolas como nos centros, nos CREs, né? Então, com esse decreto, também ficou estabelecido uma pontuação para que, além dos 3 anos, você, atingindo essa pontuação, através dessa avaliação que é feita por essa comissão, e aí, feita essa avaliação, essa comissão encaminha essa avaliação para outra comissão que já está formada, tá certo? Na Secretaria de Educação, mas a comissão local também vai dar ao servidor, tá certo? Uma espécie de documentação que ele vai poder entrar no protocolo da prefeitura e solicitar a sua progressão horizontal. Isso está para acontecer, as comissões já estão prontas e a partir de agora, tá certo, vão ser feitas essas avaliações. Nessas avaliações é importante dizer que há um critério que a lei estabelece para que os professores e especialistas possam ter essa progressão. O critério é, diante daqueles questionários aplicados, cada um item tem uma pontuação, você tem que ter uma pontuação anual mínima de 60 pontos. Se vocês observarem esses questionários, os professores observarem, você tem por semestre, se cumprir toda aquela pontuação referente a mais a atividade do professor, você consegue 60, com mais 60, 120. Então você consegue 120 por ano, multiplicando por 3 dá o quê? 360. Então ainda sobra 60 pontos. Além desses critérios, existem outros critérios que, se o professor ou especialista quiser, ele pode alcançar uma pontuação maior, como publicação de livro, publicação de artigo, mas isso, se você quiser, porque se você atingir esses 60 pontos, não é necessário você fazer isso. E com as suas atividades corriqueiras, você atinge esse valor, esse de 60 pontos por semestre, que dá 120 pontos por ano. Aí, e por que a pontuação mínima de 60 por ano? Porque pode ser assim, ó. Professor, por exemplo, teve algum problema, não conseguiu nada nesse primeiro semestre. No segundo semestre conseguiu 60. No outro ano, ele vai conseguir 120 e vai fazer alguma atividade para cobrir aqueles 60 do outro ano que não passou esse semestre sem conseguir. Então, por isso que ele diz que no mínimo tem que ter 60, tá certo? E nos 3 anos tem que ter os 300 pontos. É isso.
Então tá aí essas tabelas que vocês estão observando, tem ali nessa primeira lei. Bem, minha gente, aí tá tudo direitinho, tudo em ordem, estava tudo explicado, só que, para surpresa nossa, essa semana surgiu um novo decreto. Esse novo decreto, ele está modificando alguns itens do decreto anterior. Ele trata principalmente dos valores retroativos. Minha gente, por que sai esse decreto dessa forma? Por que houve essa modificação? Porque o sindicato entrou com aquela ação e já está essa ação com obrigação de pagar. A prefeitura tem 10 dias para responder isso. Então, por isso que veio esse decreto. Mas não tem problema nenhum. A prefeitura, ela vai pagar retroativa a 5 anos, mas a nossa ação, ela vem desde o início da problemática, que é desde o primeiro PCCR. Então, nós temos dinheiro a receber nas ações. Vamos ter novidades em pouco tempo. Mas o que é que diz esse novo decreto? O que é que ele modifica e o que é que ele diz? O novo decreto, ele modifica uma coisa. Primeiro, ele modifica as comissões. As comissões, no primeiro decreto de avaliação nos locais de trabalho, elas só podiam ser estabelecidas por servidores efetivos. Do jeito que está aí, eles modificaram o nome servidor efetivo e colocaram servidor público. A modificação foi essa. Pelo que dá para se entender, é que vai se fazer, onde não tem efetivo, vai se fazer com o pessoal de contrato temporário. Então, vamos observar como vai ser, mas o que se entende dessa modificação é isso. A outra coisa que modifica é que no decreto inicial, ele trata apenas do que vai acontecer para o futuro. Ele não trata do passado. E nesse decreto que saiu essa semana, ele trata do passado, que é o objeto da nossa ação. Então, ele trata do passado, mas no passado, ele diz que vai ser pago de forma automática. Então, a prefeitura vai fazer os cálculos e vai dizer, Daniel vai receber tanto, fulano vai receber tanto, ciclano vai receber tanto. Outra coisa, a exigência para receber o passado é que você esteja em efetivo exercício da função, certo? Então, é uma exigência. Então, minha gente, em resumo é isso, tá? Então, esse segundo decreto, ele está, tá, dizendo como a prefeitura irá fazer esse pagamento, o pagamento passado, desse ano passado para trás, vai ser feito, segundo o decreto, de modo automático. O pagamento para o futuro vai ser feito através dessas avaliações, dessas comissões que vão fazer e responder esses questionários. E os próximos passos a gente vai ter que aguardar. Primeiro, se a prefeitura vai fazer esse pagamento já agora esse ano. Feito agora esse ano, nós vamos ter que
Daqui a pouco eu vou falar disso, ver o que ainda resta pagar esse ano e se for feito esse ano vai ser pago com recurso do Fundeb. Mas a gente não sabe se vai ser pago ou não esse ano. Então, isso na realidade é o que está posto e colocado através desses 2 decretos. Nós vamos, depois que eu vou dar mais algumas informações aqui sobre outras coisas, inclusive algumas coisas que têm relações diretas com esse decreto, e depois nós vamos abrir através de formulário, tá? Que vocês vão ter acesso na bio aí da nossa página, sim, aproveitando, e não deixem de seguir a nossa página, porque a partir de agora nós vamos sempre entrar em comunicação com vocês. Então, vai estar lá o formulário para que vocês possam acessar. Inclusive, já está aí o formulário, viu? Então, vocês já podem começar, se quiser, a fazer algumas perguntas. Mas vamos lá. Vamos para o segundo. Eu vou falar, além disso aqui, eu disse que tenho mais alguns informes. Vamos falar mais algumas coisas aí que o pessoal está perguntando. Olha, pessoal, depois eu falo das ações, eu vou falar numa coisa aqui que está diretamente ligado a esse pagamento aí da progressão. Olha, a gente tem ainda para receber nesse ano de 2022. Vamos ver, se não me falha a memória, mas eu acho que é isso. Nós temos que receber novembro, nós vamos receber. Nós temos que receber férias, que não foram pagas ainda. Nós temos que receber 13º, que não foi pago. Nós temos que receber salário de dezembro, que não foi pago, certo? E, além do salário de dezembro, acho que eu já falei tudo. Além disso, se a prefeitura resolver, pagar também a progressão funcional. Então, isso é o que a gente tem que receber até o final do ano. Em relação ao Fundeb, olha, algumas pessoas mandaram para mim em carta aí uma fotografia de um post aí dizendo que tinha sobras no valor de tanto, outro valor de tanto. Minha gente, olha, estamos no Conselho do Fundeb, recebi hoje lá. Foi solicitado os gastos, a previsão do Fundeb, aliás, é para 2022. Olha, a previsão para o Fundeb para 2022 é 375.483.802,43. Minha gente, olha, isso é previsão. A gente tem que ter, tá certo, muito cuidado em trabalhar com esses números. Por exemplo, para vocês entenderem, agora em agosto foi expedida uma portaria, tá? Que dá uma previsão do Fundeb. Só que essa previsão ela pode se concretizar ou não. A previsão do Fundeb, ela tem outra portaria, que é a portaria final. Geralmente ela é emitida em 31 de dezembro, que ela estabelece já o valor final. Então, pessoal, pelo que a gente recebeu, e aí, nós vamos fazer questão de colocar todos esses números no Instagram, colocar tudo para que vocês tenham conhecimento de tudo que foi, tá certo?
divulgado em termos de números, valor das folhas mensais, tudo nós vamos colocar. Tudo que a gente recebeu nós vamos colocar. E para vocês terem uma ideia, eu só estou falando aqui, mas isso vai ser colocado lá. Pra vocês terem uma ideia, hoje a prefeitura, até outubro, tinha gasto R$ 271.551,053 Segundo o que foi entregue a gente para aí, uma média de 80% do Fundeb. Isso quer dizer, de certa forma, aqui só teria 20%, quer dizer, passou, inclusive, dos 70% até aqui. Mas aí, esses valores que estão aqui, eles não estão bem claros, tá? Se estão relativos ao Fundeb todo ou a parte dos 70%. Mas, vejam bem, existe possibilidade de ter sobras do Fundeb? Existe. Existe possibilidade de não ter? Também existe. O que o sindicato está fazendo é observando e dia a dia a evolução destes gastos e das receitas, porque como é uma previsão, para ver se essa previsão se estabelece. E observar também, como eu disse anteriormente, quanto vai ser gasto até o final desse ano. Então, observar quanto vai ser gasto na folha de novembro, quanto vai ser gasto na folha de dezembro, quanto vai ser gasto com o 13º salário, quanto vai ser gasto com as férias, quanto vai ser gasto com o prêmio nota 10, e aí, e se a prefeitura vai pagar também, esse ano, tá, a progressão. Então, somado tudo isso, que entra nos 70%, se não atingir os 70%, aí sim, aí vai ter sobras. Agora, se atingir, não tem. Então a gente está fazendo isso, fiscalizando para ver se tem ou se não tem. Pode ter? Pode sim. Pode não ter? Também pode. Agora eu posso afirmar com certeza que tem hoje? Não. Posso afirmar com certeza que não vai ter sobra? Também não hoje. Eu posso fazer uma estimativa, mas não posso afirmar. Certo? Então, em relação ao Fundeb, é isso. Então, a gente tem que aguardar para saber se essa progressão vai ser paga também no bojo aí das contas do Fundeb. Quanto àqueles, quem me mandou aquele é uma espécie de um posterzinho, então aquele pôster, de certa forma, uma coisa está correta. Está correta a previsão de acordo com a portaria 4, que está lá colocada o valor. Então, isso está correto. Agora, em relação à folha que foi colocada lá, o valor da folha, que é retirado do portal de transparência, também está certo o número que eles colocaram lá. Foi colocado lá nesse encarte. Só que esse número não corresponde a novembro. O portal da transparência está com as suas postagens atrasadas. Ele está, se você observar, quando você termina de pesquisar, ele está dizendo que é novembro lá embaixo. Novembro é a última vez que mexeram nele. Só que as informações que estão nele, segundo aqui alguns cálculos, elas são de junho ou julho desse ano, tá? Então, os cálculos que foram feitos, os cálculos estão certos, mas não estão condizentes com a realidade, porque ali eles estão usando como se fosse já novembro, aqueles números. E esses números não são de novembro. Então,
vamos aguardar, vamos fazer o que o sindicato já está fazendo, que é observar, tá certo? O andamento desses pagamentos e das receitas, e tendo saldo, nós vamos brigar e vai ter que ser pago, porque já existe uma lei para isso. Bom, agora, pessoal, nós vamos falar de outro assunto aqui, que é importante e que está na mesma linha. Muita gente pergunta: Daniel, e cadê meus precatórios? Quando eu vou receber precatório? Minha gente, eu já expliquei isso várias vezes, mas vou explicar mais uma vez para a gente entender. O que é um precatório? Precatório é quando a gente ganha uma ação e essa ação vai para a ordem de pagamento e esse valor é maior do que o teto da Previdência, que é quase R$8.000, tá certo? Então, quando é maior do que o teto, a prefeitura não paga de logo. Vai pagar, não paga logo. Ela transforma isso aqui, é chamado de precatório. E aí você recebe, tá certo? No ano subsequente, quando a prefeitura coloca lá no orçamento uma dotação para precatório que tem que ter, e aí geralmente a prefeitura anuncia, quem tiver precatório venha negociar. Quando ela faz esse anúncio, eu não durmo em casa, porque é o pessoal ligando: Daniel, quando é meu precatório? Cadê meu precatório? Mas isso é para quem já tem a ação ganha e estabelecida. No caso nosso, nós temos a ação ainda a mais adiantada em ordem de pagamento. Entenderam? Bom, isso é uma coisa, precatório da prefeitura. A outra coisa que a gente tem que explicar para vocês entenderem, o que é o precatório do Fundef. Bom, precatório do Fundef é uma ação que a prefeitura de João Pessoa, em tempos atrás, instituiu contra a União para receber um saldo de Fundef. Fundef é do tempo de Fernando Henrique. Então, para receber um saldo de Fundef, para que a União deixou de recolher para as prefeituras. Então, no caso da nossa prefeitura de João Pessoa, foi uma das primeiras a receber. Eles receberam 95 milhões de reais. Esse dinheiro teve uma discussão jurídica durante muito tempo. Eu não vou falar item por item, porque senão a gente vai demorar meia hora explicando isso. Então, teve uma discussão jurídica por muito tempo que dizia que esse dinheiro podia ser gasto com a educação, mas não podia pagar professor. Só que agora, nesses últimos momentos, tá certo? Esse último ano, foi estipulada uma lei lá na Câmara, inclusive Bolsonaro vetou, mas depois derrubaram o veto de Bolsonaro, dizendo que todo mundo estava errado e que tinha que ser pago os 60% para o pessoal do magistério. Só que, pessoal, a gente em 2006, o sindicato é responsável tanto nisso. Em 2006, eu não sei se alguns mais antigos aqui se lembram, nós fizemos uma assembleia e na assembleia nós decidimos entrar na justiça. Porque naquela época era necessário a assembleia autorizar a gente a entrar na justiça. Nós entramos na justiça em relação ao direito que a prefeitura de receber o Fundef lá dela, do precatório dela, tirar 60% do precatório dela e pagar a gente. Só que essa ação, ela veio tramitando e decorrendo devido a isso que eu falei, as diversas interpretações do Tribunal de Contas da União, de outras coisas. Foi marcar 2 audiências de conciliação, ainda no governo de Cartacho. Nenhuma dessas 2 audiências surtiram efeito. Mas o processo está ativo lá. Há pouco tempo, o Sintep, por exemplo, entrou com os processos, o pessoal levando documentação. A gente não fez isso porque a gente já tem um processo lá. O da gente está bem adiantado. O que é que acontece? Acontece que a Prefeitura de João Pessoa ainda tem 173 milhões para receber, que vem ainda para aqui. Acontece também que essa nova legislação, ela estabelece esse pagamento de 60%. Aí você pode... Mas Daniel, algumas prefeituras lá do Ceará, de Pernambuco, receberam. Receberam por quê? Porque na época, a justiça desses estados teve um entendimento diferente do estado da Paraíba, tá? E de alguns juízes. E fez o seguinte, e sustou esse valor até enquanto fosse decidido.
Acontece que aqui em João Pessoa, a justiça não entendeu dessa forma. Entendeu que só poderia bloquear esse valor depois que ouvisse a prefeitura. Foram marcadas 2 audiências de conciliação. Nós estivemos nessas 2 audiências de conciliação no governo de Luciano Cartacho. No entanto, nenhuma dessas 2 audiências a prefeitura quis conciliar para fazer esse pagamento. Mas agora tem uma diferenciação. A diferenciação é que agora já existe uma lei. Nós já implementamos essa lei no processo e nesses próximos dias nós vamos ter uma novidade. Nós vamos ter uma novidade por quê? Porque o processo que fazia mais de 6 meses, que não estava para decisão judicial, já está para decisão do juiz. Nesse dia o juiz vai decidir. E não pode decidir diferente porque já existe uma legislação. Então, nesses dias nós vamos ter uma novidade em relação aos precatórios do Fundef. Bom, agora eu vou falar... Opa, desculpa aí, quando eu fui bater aqui, tocou. A gente pensa que está ao vivo, mas não está. Olha, então agora eu vou falar de outras 3 ações rapidamente. Ação do FGTS. A ação do FGTS, nós ganhamos essa ação aqui, foi recorrida para Recife, o Tribunal do Trabalho em Recife, e aí, lá em Recife, o juiz determinou o seguinte, que a ação foi ganha pelo sindicato, mas, no entanto, ele sugere o pagamento desses valores do FGTS pela prefeitura, aquele pagamento que só quem faz esse pagamento é o pessoal que está com CLT. Então, o que é que aconteceu? Muitos professores que entraram nesse período estão com a ação ganha, mas não é interessante. Por quê? Porque como o professor tem um salário de 5 mil, 6 mil, e quando você muda, se por exemplo, se a justiça determinar para você voltar para a CLT, você sai do PCCR e seu salário vai lá para baixo. Você recebe 80, 90 mil reais, mas seu salário vai para 2, 3 mil reais. Não tem vantagem. Então, essa ação nós só estamos executando para aquele pessoal, tá, que ganha um salário mínimo, que é o pessoal que... Salário mínimo ou mais do que o salário mínimo, pouca coisa, que é o pessoal que é funcionário, agente administrativo, esse pessoal que tem um salário menor do que o do professor. Então, para esses casos, então, aí sim, aí tem vantagem, porque aí você vai receber, por exemplo, 60 mil e seu salário vai ser o salário mínimo e mais alguma coisa, mas você já estava ganhando o salário mínimo e mais alguma coisa, então não tem problema nenhum. Mas cada caso é um caso. E quando está na hora de execução de ordem de pagamento, porque na execução tem a ordem de pagar. Quando está na ordem de pagar, nós estamos chamando de um em um para a pessoa dizer se aceita continuar com a ação ou se não aceita, porque isso é uma questão muito pessoal, tá? A outra ação, minha gente, que a gente tem aí e que também a gente está perto de resolver é dos quinquênios. Eu não sei se vocês se lembram dos quinquênios, que na época do prefeito, que era do prefeito, era Ricardo Coutinho, ele modificou, acabou com os quinquênios, os mais antigos, e botou o nome de VPNI. Essa ação nós ganhamos, tá? Inclusive no tribunal, foi para o Supremo Tribunal Federal, nós ganhamos. A prefeitura entrou com um pedido para procrastinar essa ação, a execução, mas daqui a pouco tempo não tem mais como a prefeitura ganhar isso, ela já perdeu. Então daqui a pouco tempo nós vamos executar essa ação também e vai restituir os quinquênios no contra-cheque de todo mundo atualizado e vai ser pago o que não foi recebido. E os novos também têm direito. Como a lei acaba, vai ter quinquênio também. Tá certo? Então, é só aguardar um pouquinho. Bom, eu acho que as ações que estão... Sim, tem outra, que já ia esquecendo.
as ações de férias, aquelas férias de 45 dias. Pessoal, olha, quem está a cargo da nossa advogada é Marili, ela. Quem receber um telefonema de Marili pedindo para que vocês tragam a documentação, levem a documentação para o sindicato, ela vai dizer o que é. Então, muita gente fica cismado, porque ela também perde a conta do banco. Aí a pessoa diz, eu vou dar minha conta do banco, mas a conta você não dê a senha para ninguém. Mas a conta do banco é para exatamente fazer o pagamento da sua conta. Tá certo? Então, Marili é o nome da advogada. Os processos estão sendo com ordem de pagar individualmente. Então, vai chegar a sua vez, quando há uma ligação, a gente, se ela não localiza, porque o telefone mudou, a gente tenta localizar e entra em contato com vocês. Todos até agora, que a gente que esteve para ordem de pagamento, a gente já localizou. Inclusive, tem algumas pessoas que, com tristeza, a gente diz que não estão mais aqui por causa da Covid, umas 2 ou 3 pessoas, que também a gente já localizou as famílias e os herdeiros, porque eles têm direito a receber. Bem, pessoal, a última coisa que eu quero falar para vocês, que é uma coisa que está incomodando muita gente. Tem gente que passou aí essa semana, passou o dia todo plugado no computador e o bicho fazia vum, 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 vum e não saía do canto. É a questão do Educassim. Então, o sindicato, ele fez um ofício para a SEDEC solicitando o cancelamento da Educassim, do Educassim, como parâmetro para a pontuação do prêmio Nota 10. Nós fizemos isso, o ofício ele está ainda para ser dada a resposta, fez isso no protocolo, mas nós estivemos lá conversando com a professora América, mas nós notamos que existe uma resistência em relação a retirar o Educassim da Nota 10. Mas nos foi dito uma coisa, nos foi dito que ninguém vai ser prejudicado em relação à escola Nota 10 pelo Educassim. Foi dito isso. E foi dito também que, mesmo finalizando esse prazo que foi dado, o sistema vai continuar aberto para que vocês possam continuar, quem não conseguiu, fazer as avaliações. Então, qual é o posicionamento do sindicato, minha gente? Olha, se foi dito que não vai haver nenhum problema em relação à pontuação, nós vamos observar. Agora, se qualquer um companheiro ou companheira, ou qualquer uma escola, ou CREI, for prejudicada porque não teve culpa de não ter acessado essa escola Nota Sim, não ter feito essa escola Nota Sim, aí sim, aí nós vamos tomar as providências. As providências são várias que estão dentro do parâmetro das escolas ou pessoalmente que for prejudicada. Com certeza nós estaremos tomando essas providências, ok? Então era isso, eu vou agora ver aqui as perguntas que tem para a gente responder algumas, tá ok? Responder o que tem aqui. Um pouquinho só, pessoal, que eu vou observar. Vamos lá. A primeira pergunta. Quem já tem ação judicial de cobrança da progressão horizontal, como fica a partir de agora? Não tem problema nenhum, a sua ação vai continuar, porque você vai receber mais, certo? Você recebe o que a prefeitura vai lhe pagar e ainda ela vai lhe pagar mais na justiça. Não se preocupe.
Como sei onde me enquadro na tabela? Entrei em 2009, em 2012 foi concedida a especialização, daí por diante não progredi mais. No final da gestão Cartacho me colocaram no nível 3, mas durante todos esses anos não recebi um centavo. Aí como fica essa situação? Acho que foi no final de 2020, progrediu só um número. O dinheiro não pagaram. Só daquele momento retroativo, nada. Como faz o cálculo? Como vê esses casos? Olha, a pergunta é uma pergunta bem completa, mas aí a gente vai ter que fazer o seguinte. Primeiro, para você saber o seu nível, tá? Então você tem na classificação funcional. Agora tem que ter cuidado que alguns contra-cheques estão com essas classificações erradas. Não quer dizer que o salário esteja errado. É só o número mesmo que eles não atualizaram, tá? Então o último número é relativo ao nível, tá? Mas se você não, para você não ter essa dificuldade, o que é que você vai fazer? Você vai procurar seu vencimento no mês e vai, tá certo, ir lá na tabela salarial e procurar o valor exato desse vencimento. A diferença pode ser só nos centavos. Você, encontrando esse valor do vencimento, você vai localizar a sua classe e o seu nível, certo? Em relação a isso, aí você vai saber se você está com especialização, se você não está. Qualquer dúvida, você pode me procurar, que se você não conseguir, eu localizo para você. Tá certo? Quanto aos cálculos, minha gente, olha, aí eu não sei lhe dizer qual o cálculo que a prefeitura vai fazer. Eu sei lhe dizer qual o cálculo que a nossa ação está fazendo. A nossa ação está fazendo o cálculo desde 2009 até agora, contando o tempo que você parou sem ter progredido, sem culpa sua. Esses são os cálculos corretos para a progressão horizontal. Meu caso, outra pergunta, de 2012 a 2015, de 2016 a 2018, de 2019 a 2020, todo nível 3, porque em 2020 Cartacho jogou todo mundo para os níveis, mas não pagou o dinheiro. Como vai ficar esse caso? É o que eu estou dizendo. A prefeitura vai pagar o que a prefeitura pagar, você recebe. Tudo isso que está aqui, a nossa ação que está na justiça vai corrigir. É a mesma coisa da pergunta anterior. A progressão horizontal conta no período probatório? Não. Ela conta a partir do período probatório. Ok? Entrei em julho de 2008 na prefeitura. Em 2011, obtive progressão vertical, especialista. Em 2020, progredi para o nível 4, retroativo a janeiro de 2020. Quando poderei solicitar progressão para o nível 5? Como é? Em 2020, 3 anos, 2023, nível 5. Certo? Em janeiro de 2023. Isso. Ou somente em julho de 2023? Olha, aí vai depender de qual foi o mês que você, tá certo, progrediu. Dependendo do mês, quando completar os 3 anos, não tem problema nenhum, você já pode solicitar. No seu caso em especial, você já entra logo nesse novo decreto, né? Então vai ter as avaliações de 2020 e 2021, que é da pandemia, tem um quadro especial de avaliação, e depois tem a avaliação normal desse ano, que vai ser ainda organizada. Servidor aposentado, mesmo que acionou o direito ao pagamento da progressão, não irá receber? Ô pessoal, desculpe aí, porque a gente falou desses dois decretos, e quando eu falei da ação, não falei dos aposentados. Queridos aposentados, me desculpe, mas deixa eu fazer um comentário aqui para vocês, tá certo? Olha, vocês que entraram com a ação do nosso sindicato, esses decretos não servem para vocês.
só serve para o pessoal que está na ativa. Mas é bom porque ele já reconhece o direito de vocês. Então, na ação que está lá implementada no sindicato, vocês vão ter direito a receber o valor e tem mais uma coisa, ainda vão ter direito, tá, a uma reestruturação da sua aposentadoria, tá? Uma revisão de aposentadoria. Porque se você foi aposentado em um nível que não é o correto, ele vai ter que ser modificado e você vai receber essa diferença. Deixa eu ver. A previsão de que as férias sejam pagas novamente em dezembro, ora, nós estivemos também conversando sobre isso. O que é que acontece? Acontece que quando você paga muita coisa de uma vez só, você aumenta o valor da alíquota do imposto de renda. Então, às vezes você não paga a maior alíquota, passa a pagar a maior alíquota. É lógico que depois você recebe quando vai fazer a declaração, mas passa um ano para você receber. Não é isso? Porque só de um ano você recebe no outro, tá? Mas você, às vezes, também você não recebe porque você tem imposto a pagar. E você, é lógico, que é mais importante você ter o dinheiro na hora. Então, devido a isso, nós solicitamos que não fosse pago as férias junto com esses salários. Porque quanto mais juntar pagamento no cheque só, mais a gente paga imposto de renda. Então é isso que foi solicitado. E a Secretaria da Educação nos disse que as férias vai ser paga separada. Vamos aguardar para ver se o que foi dito vai ser efetivado. Deixa eu olhar aqui. Referente ao quinquênio, teremos direito? Sim. Quem tem 5 anos na prefeitura vai ter direito. Deixa só quando executar. Primeiramente, quando executar, não vai acabar com aquele negócio de VPNI ou vão retirar do VPNI o quinquênio, atualizar e botar no seu contra-cheque. Aguardar um pouquinho, que só foi um pedido para procrastinar lá no Supremo Tribunal Federal, mas já está de volta aqui, que a gente já ganhou uma vez, vai ganhar, já está ganha a ação, não tem mais como recorrer, tem mais como dizer que vai perder, já está ganho, é só uma questão só de tempo, pouquinho de tempo só, tá ok, pessoal? Então, tem mais questões? Então, se tem mais questões aqui, eu vou responder. Quem está participando da ação movida pelo sindicato terá que dar entrada na progressão horizontal, um DOC também, ou será necessário? Olha, quem perguntou isso, preste atenção. A progressão horizontal posterior, de anos anteriores a esse, segundo o decreto, vai ser pago automaticamente. Agora, a progressão a partir desse ano, tá certo? Aí sim, você vai ter que entrar com aquelas solicitações que eu te falei logo no começo aqui da live, do novo decreto, das avaliações de desempenho, tá certo? Aí sim, aí você entra solicitando, depois que você tiver com a ficha de avaliação, você entra solicitando a progressão horizontal, ok? Gostaria de saber quantos % recebemos na progressão horizontal e também os readaptados receberão também? Boa pergunta. No começo da live eu falei, olha, a diferença de um nível para outro é aproximadamente 3%. Quando eu digo aproximadamente, às vezes pode ser 3,1%, às vezes 2,9%, mas aproximadamente 3%. Então, cada vez que você progride em um nível, você aumenta 3%.
Entendeu? Então vai depender da quantidade de níveis que você pode progredir. Você, por exemplo, você progredir 3 níveis, 3, 6, 9. Não é 9, porque é um em cima do outro, vai dar quase 10. Entenderam? Porque a conta é uma em cima da outra. Os readaptados também receberão? Também, os readaptados sem direito. Agora tem um porém, que os readaptados têm que ter o cuidado. Ele vai ter direito à progressão de acordo com a função que ele está atualmente exercendo. Então, se você era professor e passou a exercer uma profissão de readaptado na secretaria, então não vai ter progressão não. Se você é readaptado, você mudou para uma função que não está no PCCR. Quem são os especialistas do PCCR? Tem que ver. Orientador educacional, psicólogo, assistente social. Então, aí sim, tá? Se tiver no PCCR, aí você tem direito. Agora, se for para outra função, então não tem direito. Tem que ter esse cuidado. Tá certo? Bom, qual a situação da ação dos pagamentos dos valores retroativos à progressão funcional? Como eu disse no início da live, essa ação já está com ordem de pagamento. A prefeitura tem 10 dias para responder, ok? Então, aguardar um pouquinho. Gostaria de saber se meu nome consta na relação com os 600 contemplados. Olha, não são 600 contemplados, são 600 que foram feitos os cálculos. Depois, individualmente, você pode mandar seu nome. Se você der uma entrada aqui, com certeza vai estar, tá? Mas se você quiser, só para a gente observar, a gente observa. E aí a gente lhe dá uma resposta tranquilamente, viu, companheiro? Ou companheiro, que eu não sei quem está perguntando. Quem está no último nível, recebe os atrasados, poder entrar aí no sindicato. Vai receber sim os atrasados. Oxe, o tempo que você passou parado sem receber, você tem direito a receber. Então, pessoal, eu acho que não tem mais perguntas. Eu queria agradecer a vocês pela paciência de me ouvir, tá certo? E se eu pudesse, dava um abraço em cada um e cada uma, tá certo? Dos companheiros e companheiras. Dizer que o nosso sindicato está aqui, à disposição de vocês, para qualquer informação, tá certo? E que é muito bom a gente conversar com vocês, porque quanto mais a gente passa informações para vocês, mais vocês ficam sabendo. E também é bom porque às vezes as pessoas não sabem das coisas, aí não estão entendendo bem, e às vezes dão informação que não é precisa, e às vezes você fica preocupado, mas essa conversa, a partir de agora, a gente de vez em quando vai ter. Então, um abração em cada um e cada uma. Fiquem com Deus e muito obrigado por ter nos atendido dessa solicitação dessa live. Tchau!